Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JVT Fica em Casa. As palavras, a intervenção do presidente da República, Jair Bolsonaro, motivou comentários intensos durante todo o dia de ontem, domingo, e hoje pela manhã também. Tem havido, inclusive, carta de 20 governadores, incluindo o governador de Santa Catarina, em função desse desgraçado discurso, desse antidemocrático discurso. Sobre isso, vamos conversar com o nosso colunista Douglas Kowalewski. Bom dia, Douglas. Bom dia, Raul. Bom dia, Jana. Bom dia, audiência. Eu acho que assim é muito interessante a gente começar falando do que esse crápula, esse nosso presidente da República, fez no dia de ontem e que mobilizou uma porção de gente em vários lugares do país, né? A gente sabe que Florianópolis, Joinville, várias cidades do estado de Santa Catarina também tiveram mobilizações em apoio a um novo golpe e ao Jair Bolsonaro com sua técnica de desmonte, de destruição e de assassinato da classe trabalhadora. Nós temos que ter clareza do que significa para a classe trabalhadora esse monstro no poder. É muito importante que a gente perceba assim como é que se conduz um país, como é que não se conduz um país, né? Como é que pode ser tão escrachada a forma com que o presidente Jair Bolsonaro conduz as coisas. Até porque, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da saúde das pessoas, ele está sendo um risco à nossa brasileira. Como é que o Bolsonaro como é que esse homem ainda está solto fazendo as coisas que está fazendo? Mas, por outro lado, Raul, eu acho que assim, é muito importante a gente perceber, não vou ficar eu aqui, eu acho, os ministros do STF e o grupo dos democratas no Brasil, né, que vai da esquerda a um leque da direita, está tendo coerência nesse sentido. No entanto, é importante nós percebermos, numa análise de classe mais aprofundada, que obviamente Maia, Alcolumbre e nem os juízes do Supremo são aliados na luta de classes, mas é interessante perceber como agora Bolsonaro no comando explicita, escancara as contradições do capital. E como isso pode gerar uma boa oportunidade para, inclusive, mobilizar a classe trabalhadora e derrubar o capitalismo. Derrubar o capitalismo no Brasil e, quiçá, no mundo, uma vez que trata-se de uma pandemia. Veja, Donald Trump colocando em primeiro lugar o empresariado, né? Jair Bolsonaro e assim uma série de presidentes da República, dos países, né? Presidentes dos países, fazendo esse tipo de ações, eles vão descortinando qual que é o objetivo central do capitalismo. Afinal, isso tudo já estava aí, não há novidade no cenário. Apenas essas pessoas estão tendo a cara de pau de se mostrarem, né? Tendo a arrogância, a prepotência de estarem apresentando aquilo que pensam de uma maneira muito escancarada. E isso deve servir e servirá para a classe trabalhadora se mobilizar e fazer de uma vez a derrubada do capitalismo. Mas, Douglas, sem reformas e sem... Douglas, é o seguinte, Por favor. esta nova afronta de Bolsonaro à democracia acontece num período muito peculiar, em que basicamente toda a oposição a Bolsonaro está de quarentena. Ou seja, a maioria das pessoas conscientes com relação à quarentena parecem ser efetivamente os que estão opostos a Bolsonaro. É verdade que um fragmento também da oposição se vê obrigado a trabalhar porque as empresas assim obrigam em conluio com alguns prefeitos de cada cidade. Isto em todo o país, ou com alguns governadores, inclusive. Mas como pode se dar essa mudança, ou começar a se gestar essa mudança que você diz, durante uma situação em que a sociedade nem sequer consegue ir às ruas a protestar? A sociedade, me refiro, que está cumprindo com a necessária quarentena. Então, eu acho que esse é o desafio, sabe, Raul? Muito bem colocado o teu questionamento. Precisamos usar das redes sociais, precisamos usar de formas de conversar e
precisamos também, conforme o tempo vai passando e essa quarentena vai se estendendo, até porque a minha aposta, enquanto alguém que estuda saúde pública, saúde coletiva, eu entendo que esse clima de quarentena e de restrição e de liberação das atividades, ele deve se estender por muito tempo. Pode se estender por pelo menos 2 anos, e que eu acredito que possa ser uma nova realidade por um grande período. Então, eu acredito que, além das formas online de dialogarmos e de estarmos assim estudando e fazendo a conscientização da classe trabalhadora para a luta que se aproxima cada vez mais, e falo da luta de fato, da luta das formas de pensar em como é que se conquista o poder da burguesia. Se aproxima e elas vão estar se dando. A quarentena, ao passo que vai se prolongando, nós conseguimos ver que quanto mais a gente conhece das formas de transmissão do vírus, a gente consegue fazer algumas coisas. Eu entendo que a partir do momento que a gente saiba como é que dá para se deslocar de maneira segura, não é o momento ainda, por isso friso, fiquem em casa, quem pode, fiquem em casa. Mas aos poucos, com o passar do tempo, eu percebo que há a condição de, com proteção e com, daqui a pouco, com uma vacina, ou até com um remédio para isso, que deve aparecer, né, longe da hidroxicloroquina, mas que deve ter uma saída para o vírus em seguida, as coisas tendem a ganhar uma outra dimensão, e o isolamento total vai diminuir com mais tempo. Com mais tempo. É óbvio que o Brasil vai atingindo o pico da pandemia agora, da sua contaminação e da mortalidade, de uma maneira muito acelerada. Devemos ver nas próximas semanas um quadro de caos, vamos ver muitos mortos sendo transportados para lá e para cá, falta de vagas em cemitérios, então deve aumentar o isolamento, apesar da bestialidade do Bolsonaro. Entretanto, num médio prazo, até o final do ano, a coisa deve tomar uma outra característica, e aí o momento do campo da esquerda ter uma direção muito clara em cima de tudo que está acontecendo. E, de certa forma, eu acho bom que as coisas se explicitem como estão se explicitando. As contradições do capitalismo, elas passam a ficar escancaradas, passam a ficar muito abertas. E isso, de uma certa forma, é positivo para que a gente consiga aumentar a potência e aumentar o nível de organização da luta de classes no Brasil, no sentido da classe trabalhadora. Muito bem. Douglas Kowalewski, obrigado por teu comentário semanal. Estamos aguardando o teu texto também. As pessoas que te seguem precisam desses textos. Jano Machado, conversamos com Douglas Kowalewski, professor em saúde pública, colunista do Portal Desacato.